aqui hoje mais uma vez para falarmos sobre equilíbrio emocional, algo tão importante na nossa vida, tão fundamental para nós, na nossa vida com Deus, na nossa vida relacional, quando a gente se relaciona com pessoas, com amigos, com cônjuges, com filhos, com amigos de trabalho, nós precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio na hora que tudo vai bem, mas equilíbrio quando nós estamos angustiados e aflitos. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso, sobre angústia. Angústia, que é o aprofundamento da tristeza, que é o aprofundamento de uma melancolia que não é tratada. Todos nós temos motivos, lembranças para estarmos tristes, para estarmos literalmente aflitos. Mas é importante que a gente sempre se lembre que nós precisamos levar diante de Deus e entender, compreender a razão da nossa angústia. A angústia é o aprofundamento da tristeza e da melancolia quando não é tratada. E é considerada uma doença quando ela é persistente, quando ela literalmente vai amargando a nossa vida, muitas vezes trazendo problemas psicossomáticos. Nós precisamos entender que a nossa mente é bastante complexa. E ela é complexa e nós precisamos tratar dela muito bem. Quando uma tristeza se instaura, levando a uma melancolia que não é tratada, quando a gente de fato vai deixando as coisas crescerem, a nossa mente, ela não dilui, mas pelo contrário, ela vai ampliando a nossa dor, ela vai ampliando a nossa tristeza. É muito interessante que depois do pecado nós sabemos disso. A Bíblia diz que o homem passa a ter dores e sofrimentos. O corpo dói, mas a alma sofre. E quando a gente fala de angústia, nós estamos falando de um sofrimento emocional. É um estado em que literalmente a pessoa vai se sentindo com o coração apertado. Ela vai se sentindo desbotando, a sua alegria vai indo embora. Eu digo assim na página 104, a angústia se caracteriza por uma forte sensação psicológica, caracterizada por um abafamento, por um nó na garganta que não sai, uma insegurança, uma falta de humor, ressentimento e dor. É aquele sentir que volta, aquele sentimento triste que passa a ser ressentir. E aí a gente passa o dia inteiro com aquele nó na garganta, com aquela dor emocional. Pode ser resultado de uma situação vivencial, como descobrir, por exemplo, que um filho está usando drogas, como descobrir que um cônjuge está nos traindo, como descobrir que uma situação complexa, às vezes dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, dentro de uma família, pode estar acontecendo uma doença grave que esteja surgindo e a pessoa não sabe como lidar. Enfim, a angústia é fruto de algo vivencial e é importante que a gente enxergue isso e trate disso muito bem. Pode ser também consequência de lembranças traumáticas, de emoções vivenciadas que às vezes não foram tratadas. Um dos casos mais interessantes e dolorosos, claro, que eu já atendi como psicóloga, isso já tem mais de 20 anos, quase 30, foi de um rapaz. Na realidade, ele já era um senhor, ele já estava com quase 40 anos quando ele me procura. A lembrança mais remota que ele tinha dele na sua infância era dele morando debaixo da ponte. Ele nunca conheceu o pai, ele nunca soube quem é seu pai, quem é a sua mãe. Ele literalmente lembrava dele abandonado na rua, muitas vezes dormindo debaixo da ponte, e assim ele foi crescendo. Os anos foram passando, ele ficava num bairro no Rio de Janeiro, e uma senhora começou a passar e via aquela criança e um dia começou a levar uma bala, começou a dar dinheiro, levava pão, levava café, começou a pegar aquele menino, de vez em quando levava para casa para dar almoço. Ela foi se apegando a ele, e quando ele estava já com 9 anos de idade, ela adota esse menino, traz ele para dentro de casa. Ela já tinha um filho, mas ela adota essa criança, dá a essa criança estudo, dá a essa criança carinho, leva essa criança para a igreja. Ela era evangélica, legalmente ela faz tudo o que podia, deu a ele educação, deu a ele uma formação, uma universidade. Esse homem se forma dentro da igreja, ele conhece uma menina, eles se casam, tem um lar abençoado. Anos depois eles engravidam, nasce o seu primeiro filho.
E quando o seu primeiro filho começa a chegar perto da casa dos 3 anos de idade, esse homem então começa a se lembrar de tudo aquilo que ele havia sofrido. Ele começa a olhar para o filho e a lembrar dele, do que ele havia passado, do seu sofrimento, de toda a sua aflição, morando na rua e vivenciando tudo que ele vivencia. E é nesse momento que ele procura ajuda. É nesse momento que, mesmo evangélico, ele percebe que precisava de ajuda. E ele vem então ao consultório. A gente refaz todo esse caminho das suas lembranças, das suas dores. Ele é tratado na sua angústia, é tratado na sua aflição. E é muito lindo porque meses depois ele está bem, tranquilo com a sua família. Teve um segundo filho, nada mais aconteceu. E hoje continua sendo um homem usado por Deus, na presença de Deus. É muito lindo a gente ver o quanto a nossa alma é complexa. Por isso que a gente precisa de ajuda. Por isso que muitas vezes precisamos de tratamento. Por isso que precisamos tratar essa nossa estreiteza. Uma outra palavra para angústia na Bíblia é estreiteza, aflição. Quantas vezes a gente não lê salmos aonde, especialmente Davi diz da sua aflição, da sua angústia, do seu temor. A angústia, ela pode se tornar visível. Os irmãos de José, anos depois, quando estavam no Egito para buscar alimento, e eles começam a se ressentir daquilo que tinham feito com José, eles dizem entre eles, antes ainda de José se fazer conhecer a eles, eles dizem, nós não víamos a aflição de José quando nós o colocamos naquele poço. A angústia é visível. Portanto, se você percebe seu filho angustiado, seu marido angustiado, sua esposa angustiada, alguém que você ama angustiado, converse com essa pessoa, trate com essa pessoa, traga essa pessoa para Deus, ore por ela, ore com ela. É importante que a angústia seja tratada. Jó, ele diz assim, não reprimirei a minha boca, falarei da minha angústia do meu espírito, queixar-me-ei da amargura da minha alma diante de Deus. Ele diz isso lá no capítulo 7, versículo 11. O salmista Davi fala bastante, meu Deus, as angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição. Ele diz isso no Salmo 25. Você conhece a história de Neemias? Neemias, quando ouve, na verdade, sobre Jerusalém, o que tinha acontecido na cidade, a Bíblia diz que ele senta e que ele chora e ele se lamenta, e ele mesmo diz lá no capítulo 1, versículo 4, quando passei e ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias me lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. É importante, nós não somos super crentes. Nós somos afligidos por pessoas, por situações, por doenças, por uma pandemia, pelas crises da nossa vida. Nós não somos super crentes. E é importante que a gente entenda que a gente precisa levar a nossa alma diante de Deus. O salmista diz assim, Salmo 50 diz assim, clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. A angústia que causa um desbotamento, que causa uma estreiteza, um coração apertado, precisa ser tratada. A angústia é literalmente o passo anterior à depressão. Então, nós temos uma sequência. Nós temos o fruto da alegria que está disponível para nós. A virtude da alegria, que é uma das virtudes do fruto do Espírito que nós precisamos cultivar. Quando a gente literalmente vai deixando a alegria desbotar, a gente vai deixando a tristeza ser mais forte. A tristeza toma forma e não tratamos a tristeza que tem causa, que tem tempo para acabar, aí ela vai se transformando numa melancolia. A gente começa a lamentar, a gente começa a reclamar, a gente entra numa tristeza mais arraigada. Quando a gente não trata a melancolia, nós entramos na angústia. E essa angústia literalmente vai doendo a nossa alma, vai sangrando o nosso coração e a gente precisa tratar diante de Deus. Uma angústia não tratada vai levar
a uma depressão. Uma angústia, literalmente, quando a gente literalmente não leva ela diante de Deus, não trata ela às vezes numa terapia, não conversa com conselheiros experientes, com pastores, com líderes, com pessoas que possam nos ajudar e não só vão julgar, mas de fato vão nos auxiliar a tentar resolver aquela situação. Quando a angústia não é tratada, ela pode levar a uma depressão. Portanto, se você estiver angustiado, página 107, planeje e procure planejar e elaborar saídas plausíveis para a sua situação. Crie expectativas de uma nova realidade, apresente-as a Deus em oração e lute pelo seu objetivo. É importante ter um motivo para viver o amanhã, mesmo que seja criar os seus filhos, ter um casamento abençoado, dar prosseguimento à sua vida ministerial. Não deixe que calúnias, não deixe que tristezas, não deixe que dores, não deixe que passado, não deixe que amarguras, nada trave você. Não deixe a sua alma amargurada, angustiada. Lembre-se que Deus tem para você um futuro. E o futuro que Ele tem para a sua vida é um futuro de paz, é um futuro de alegria. Não deixe a angústia desbotar o seu coração. Não deixe a angústia trazer para você aflição. Não fique aflito, não vive em aflição. É importante que a gente se organize no nosso dia a dia, que a gente acorde, tome um bom banho, coloque a nossa melhor roupa, saia para o trabalho, mesmo que o seu coração ainda esteja dolorido, mas coloque um sorriso no seu rosto, sabe? Vivencie essa paz que não está circunscrita às nossas realidades e nem mesmo à nossa lógica, e coloque o seu coração diante de Deus. Não deixe a angústia tomar parte e tomar conta do seu eu, do seu coração, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Coloque, derrame a sua alma diante de Deus. A Bíblia já diz, e nós lemos aqui, clame a mim no dia da angústia, eu livrarei. E você e eu, nós vamos glorificar a Deus. Que assim seja na sua vida, na nossa vida. Deus te abençoe.